Então vamos lá, vamos fazer a nossa correção da atividade aqui da semana anterior. Vamos começar aqui pela essa primeira aqui. Vamos lá. Ao desmontar essa pirâmide, que regiões planas temos nas suas faces e quantas faces temos de cada tipo? Olha só, isso aqui é uma pirâmide de base pentagonal, a gente já estudou sobre ela, e ela é formada por que tipo de figuras? Ela tem um pentágono aqui na base, e tem mais 5 triângulos aqui, que são as faces que a gente vê aqui, né? Essa lá do fundo, aí tem essa outra aqui do fundo, e tem mais essas 3 aqui na frente, tá? Então, a gente tem triângulos e pentágonos, 5 triângulos, um pentágono, tá? Essa era a resposta que a gente tinha que colocar aqui nessa parte. Aí, aqui a gente tem o tangram, que era também para identificar que figuras que tem nesse tangram, né? Segundo as afirmações que a gente tem aqui, que figuras que aparecem para a gente. Então, olha só, a gente tem aqui vários triângulos, né? Então, era para ter colocado, tem triângulos. Além dos triângulos, que tem 5 triângulos aqui, a gente tem mais um quadrado aqui. Isso aqui é um quadrado, a gente comentou na outra aula que era um quadrado, esse roxinho aqui. E além desse quadrado, a gente ainda vai ter essa outra figura aqui, ó, que é um paralelogramo, porque tem as linhas paralelas. Ele não tem os tamanhos iguais, tá vendo? Esse tamanhozinho aqui de cima não é o mesmo tamanho aqui de baixo. Teve algumas pessoas que colocaram que ele era o losango, mas ele não é um losango, ele é parecido com o losango, mas a gente consegue visualizar que esse tamanho aqui, ó, essa lateral aqui, essas duas que são verticais, são bem maiores do que essa do lado aqui, tá? Se a gente for comparar, se a gente pega assim, olha, vou descer esse pedacinho aqui para cima dessa outra, vai ver que falta um pedaço. Então, um losango tem a característica de ter todos os lados iguais. E essa figura não tem todos os lados iguais, então ela vai ser um paralelogramo, que era o que a gente já estava estudando ali dentro dos quadriláteros, tá? Vamos para a próxima parte aqui, tá? Então tinha que ter respondido, tem triângulos, tem um quadrado e tem um paralelogramo. Se falasse quadrilátero aqui, né, 2 quadriláteros, até eu aceitei alguma coisa ali, respostas intermediárias, mas colocar losango aqui não estava certo, tá? E também isso aqui também não é um retângulo, porque não tem os ângulos retos. Para ser retângulo tem que ter ângulo reto. Se falasse que esse daqui, ó, era um retângulo, ainda passava, né, porque, né, é um quadrado, o quadrado também é retângulo, mas poderia ter falado que era um quadrado, tá? Próxima. Aí o próximo exercício é para a gente identificar quais são polígonos. Olha, esse laranja aqui não é polígono, por quê? Porque as linhas se cruzam dentro da figura e ela também não é uma linha fechada. A próxima aqui, ó, o roxinho, não é polígono, porque isso aqui é uma linha aberta, não é nem formada por segmentos. A próxima aqui, ó, o ovo, esse ovo azul aqui, ó. Por que o ovo azul não é um polígono? Porque não é formado por segmentos. Ele é fechado, as linhas não se cruzam, mas ele não é formado por segmentos, então não é um polígono, né? Vamos continuar aqui, ó. Próximo. O verdinho, esse verdinho aqui vai ser o nosso polígono. Por quê? Porque ele é formado por segmentos, ele é fechado e as linhas não se cruzam dentro da figura, né? Que foi o que aconteceu aqui com o laranja, tá vendo? Então, ele é um polígono por causa disso. São essas 3 características. Ele é fechado, formado por segmentos de linhas que não se cruzam, tá? Essa definição tá lá no livro da gente. A próxima aqui, ó, essa figura rosa. Essa figura rosa não vai ser um polígono, porque ela não é fechada, tá vendo? Se eu fechasse aqui, ó, poderia ser um polígono, mas ela tá aberta. Então, não é um polígono. Beleza. Então, o único polígono aqui dentro desse exercício era o verdinho aqui, que é esse quadrilátero, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Desenhe um polígono convexo e desenhe um polígono não convexo, também conhecido como côncavo. Então, vamos lá. Vou desenhar esses dois aqui no nosso quadrinho. Deixa eu abrir um quadrinho aqui para vocês. Vamos lá. A gente tem ali, ó. Vou desenhar um convexo. Opa. Desenhar com coisas que desenham, né? Tchum, 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 tchum. Pronto. Esse é um convexo. Por que que ele é convexo? Se eu pegar e fizer linhas de base aqui nele, ó, linha de base é estender aqui os lados dele, ó. Estendi, 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 e aqui também estendi. Reparem o seguinte, tá? Claro, meu desenho não está perfeito, mas essas linhas de base, elas não cortam a figura por dentro dela.
Então, por isso, essa figura é uma figura convexa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com uma figura que é côncava. Ó, tchum, 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 tchum. Quase o Batman aqui, né? Então, tira aqui, tira aqui. Ô, Jonathan. Diga. Não, esquece. Tá? Então, olha só. Essa daqui, deixa eu só escrever ali para vocês não se confundirem. Essa aqui é a nossa convexa. Convexo. E aí, esse de baixo aqui vai ser o não convexo. Por que ele é não convexo? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu estender essa linha aqui, ó, ela corta dentro da figura e separa a figura em dois pedaços, tá? Então, essa daqui, ó, é não convexa. Não convexa. Ou simplesmente côncava, né? Opa, convexa. Ou, para facilitar a nossa vida aqui, eu colocaria côncava. Porque tem uma cava, tem um buraco, côncavo. Ui, escrevi errado. Vamos lá. Côncavo. Pronto. Tá? Não convexo e côncavo é a mesma coisa. Convexo, que é essa parte aqui, que não tem linhas que passem por dentro, tá? Ó, tá vendo? Se eu estender aqui, essa linha cortou. E se ela cortou por dentro, é não convexo. Beleza. Então, teve muita gente que errou aqui o conceito, tá? Na hora de colocar as figuras e colocou ao contrário. Poxa, né? Podia ter olhado no livro. Vocês têm o livro ali para pesquisar, para estar entendendo esses conceitos. E é bem simples, tá? Aqui, ó, próximo. Escreva com suas palavras o que é polígono regular. Tinha que ter colocado duas coisas ao mesmo tempo. Tem todos os lados iguais, tem todos os ângulos iguais. Quem colocou só lados iguais, ganhou metade, e quem colocou só ângulos iguais, tem metade, tá? Então, eram as únicas duas coisas que tinham que aparecer de certeza. Então, ó, lados iguais e ângulos iguais. Próxima questão aqui, ó, dos triângulos. Desenhe um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo, um triângulo obtusângulo e identifique cada um deles, mas também dando nome para eles, né? Então ali eu vou colocar os nomezinhos deles também aqui, ó. Vamos lá. Chururu. Então a gente tem aqui, ó. Fazer primeiro um triângulo acutângulo. Então aqui, ó, o A, o nosso B, o nosso C. Aqui, deixa eu fechar melhorzinho. Tá, não fechou tão bonito, mas eu vou colocar ali, triângulo acutângulo, tá? Ó, triângulo acutângulo. Ok, como é que eu dou nome mesmo pro triângulo? Teve muita gente que não colocou, tá? Eu acabei não considerando, mas numa próxima vez, quando a gente for fazer a prova, se eu colocar esse tipo de coisa, eu vou contar e se vocês não colocarem o nome, vai ser descontado. Como é que eu coloco o nome desse triângulo? ABC. Desenha um triângulozinho Triângulo. ABC. Muito bem, triângulo ABC. Tá vendo? Ó, dei um nome pro triângulo. Triângulo ABC. Ah, e como é que eu faço para desenhar o triângulo na hora que eu for escrever, professor? Escreve triângulo ABC. A palavra triângulo ABC, tá vendo? Então eu dei nome pro triângulo. Ok? Aqui fica fácil da gente desenhar o símbolozinho? Fica porque está no quadro, né? Mas se eu fosse precisar escrever, eu poderia escrever triângulo ABC. Triângulo, a palavra aqui, ó, triângulo ABC. Esse é o nome do triângulo. Ok. Vou fazer o próximo. O próximo eu quero fazer um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Aí eu vou colocar outras letras, tá? Vou colocar aqui, ó, E, aqui o F, e aqui o G. Pulei o D. Esse aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto. Então aí eu vou colocar ali triângulo retângulo, escrever o nome e depois escrever ainda triângulo E, F, G. Ah, não tem como desenhar o triângulo aqui porque a gente não tem símbolo no computador na hora de digitar. Escreve triângulo EFG. Reparem bem, letra maiúscula nas letras aqui que são pontos, tá? O E, o F, o G estão maiúscula. Por favor, não escreve os pontos em letra minúscula, porque senão vai estar errado, tá? Porque se a gente referencia uma letra minúscula, aquilo ali vai ser uma reta. Isso a gente já explicou também num outro momento, tá? Então, toda vez que eu vou falar de pontos, tem que colocar a letra maiúscula. Pode falar.
O que foi, Marina? Dá para fazer assim também ali, uma boa também, Vitória. Dá para usar ali essas duas barrinhas ali, a gente fazer um quase triângulo ali para se referenciar. Mas tá bom, aquilo ali também eu também aceitaria como triângulo, tá? Beleza, vamos pro próximo aqui. Eu vou fazer agora um obtusângulo. Tchum, tchum e tchum. Por que ele é obtusângulo? Porque ele tem um ângulo que é obtuso. Esse ângulo aqui, ó, é maior do que 90, por isso que ele é obtuso. Então eu vou colocar outras letras ali, ó. Q, R e S. Então lá, triângulo Q, R, S. Ah, precisava ser nessa ordem, não poderia ser R, S, Q, não poderia ser R, S, Q ou S, Q, R. Poderia ser qualquer ordem aqui, tá valendo, tá, pessoal? Normalmente a gente usa a ordem do alfabeto, e esse caso aqui eu acho que eu não coloquei Q, O, P, Q, R, S, P, Q, R, S. Não, tá certo, Q, R, S, tá certo. Eu coloquei ainda na ordem alfabética sem querer. Mas beleza, essa aqui tá na ordem alfabética. Podia ser em outra ordem, e tá tudo bem. Ah, e aqui, obtusângulo. Tinha que escrever obtusângulo aqui também junto, que eu não vou escrever aqui porque demora muito para escrever, mas vocês entenderam. Triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso. Beleza, deixa eu ver quem está pedindo para entrar agora aqui. A Gabi deve ter caído e está entrando de novo aqui. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Aí a gente vai para a próxima atividade, para o próximo exercício, que é explique com as suas palavras e usando desenhos por que não podemos ter um triângulo com dois ângulos retos ou com dois ângulos obtusos. Essa explicação eu dei para vocês durante a aula. Eu falei disso. Que era para fazer um desenho, gente. Bem simples, ó. Ou isso fecha um triângulo? Não. Se eu estender essas retas aqui, ó, então, assim, um jeito de explicar isso bem fácil era fazer o desenho e não fechar. Por que não fechar? Porque o triângulo tem 3 lados. Se vocês colocam 4 lados, isso não é um triângulo, gente. Tá? Então, assim, vocês tinham que deixar aberto para dizer, olha, isso não fecha um triângulo. Por que não fecha o triângulo? Diga. Mas estaria certo, tipo, falar que não podemos ser um triângulo com dois ângulos retos ou dois ângulos obtusos, porque não seria mais um triângulo, virariam quadrados, e daí você fecha e vira quadrado. Não, mas aí que tá. Não é para fechar, porque assim, a ideia não é usar o argumento porque é quadrado. Porque se eu, tipo, eu não posso argumentar que uma coisa não funciona porque é outra coisa, entendeu? Assim, ó, deixa eu explicar de uma maneira mais simples. Eu não posso justificar que isso que é um quadrado porque tem 4 lados. Mas beleza, mas o triângulo tem 3 lados. Mas por que com 3 lados eu não consigo formar um triângulo com esses lados, com ângulos obtusos ou ângulos retos, entendeu? Eu não posso colocar um quarto lado, porque se eu colocar um quarto lado, aí ele já não é mais um triângulo, entendeu? Então a ideia é que não fecha um triângulo. E para não fechar um triângulo, tinha que ter 3 lados. Entendeu? Então não poderia ter usado o argumento de colocar 4 lados e nem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, porque isso só funciona quando a gente aprende um pouquinho mais de coisa ali para frente. Por enquanto, é esse argumento aqui que eu vou usar. Eu vou dizer, olha, se eu colocar uma reta aqui, se eu aumentar o máximo possível dessa reta, aumentar, elas nunca vão se encontrar. A mesma coisa vai acontecer no desenho de baixo. Então era para vocês terem escrito algum texto parecido com isso, tá? Então vocês poderiam falar, olha, se tiver 3 lados e 2 ângulos retos ou 2 ângulos obtusos, os lados não vão se encontrar e não vai fechar um triângulo. Pronto. Era um negócio bem simplesinho assim que vocês tinham que ter argumentado, que foi que eu comentei na aula passada, tá? Isso era meio para ver quem tinha prestado atenção no que eu tinha falado sobre isso daqui, tá? Fala. Eu acho que a minha resposta eu coloquei tipo isso, mas com palavras diferentes. Olha, deixa eu repetir. Eu tinha colocado que ao combinarmos dois ângulos ou retos ou obtusos, a gente tem 4 linhas, porque eu já contei... Tá, ó, de novo, ó, segura. 4 linhas. Não pode. É 3 triângulos, entendeu? É esse que é o ponto. Sim, exato. Daí olha aqui, olha aqui que eu tô falando. Não. Você tá falando que tem 4, já acabou, entendeu? Tipo, não tem, tipo... Não é possível. Eu vou ter assim, tem 4 ângulos e 4 obtusos. Eu vou ter Tá, eu não entendi ali. Você ficou longe do microfone e ficou cortando. Ah, tá, pera, deixa eu falar de novo. Assim tá melhor o áudio? Tá. Tá.
Eu coloquei assim escrito: ao combinarmos dois ângulos ou retos ou obtusos, obtemos 4 linhas, e para o triângulo precisamos de 3. Logo, não é possível. Eu desenhei um quadrilátero com com dois ângulos retos, né? Eu já fechei ele, e eu desenhei ali também com um ângulo obtuso, que também Então, tem 4 lados. então, mas aí é que tá. A ideia era não usar o quadrilátero, entendeu? Porque se você faz um quadrilátero, já não é um triângulo. Entendeu? É esse o ponto, é anterior, assim, ó, tinha que tentar argumentar dizendo, olha, não fecha o triângulo, porque, tipo, tá faltando alguma coisa, não fecha, entendeu? Não vai se encontrar para fechar uma figura fechada, porque o triângulo é uma figura fechada. Então, se não fecha, não é um triângulo. O argumento era antes, não era tentando fazer uma próxima figura, ou, tipo, fazer um pentágono, fazer qualquer outra coisa. Aí não resolve, entendeu? É bolacha ou borracha, Natália? Pode ir lá pegar, não tem problema. Beleza, então, pessoal, terminou essa parte aqui da correção, tá? Então, fizemos aqui a nossa correção dessa atividade e vamos continuar aqui mais um pouquinho no nosso capítulo. E, na verdade, meio que a gente já acabou. A gente ontem tinha feito mais alguns exercícios ali. Quer ver? Deixa eu ver onde é que a gente parou aqui. Deixa eu só pular nas páginas aqui. Deixa eu ver. Estamos bem na frente do capítulo já, está quase terminando. Deixa eu ver, já passou, já passou. Continuando aqui. Polígono, triângulo, a gente já falou de triângulo, já falou de quadrilátero, a gente já corrigiu esse exercício aqui. E aí a gente vai falar a última coisinha que falta falar aqui, que é esse lance do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é basicamente como que a gente se orienta nos mapas, tá? É o jeito como a gente tem de se localizar numa malha quadriculada. O que é essa malha quadriculada? Numa direção a gente vai ter uma régua, numa outra direção a gente vai ter uma outra régua, e a gente vai formar os pontos a partir dessas duas réguas ao mesmo tempo, tá? Então vamos supor aqui, ó, vamos identificar, deixa eu aumentar um pouquinho mais, vamos identificar aqui, ó, que coordenadas tem o ponto C. Olha só, o C ele tem 4 nessa direção, que a gente vai chamar de X, e tem 5 nessa direção, que a gente vai chamar de Y. Então, o par que forma a posição dele vai ser 4 e 5. Reparem uma coisa, eu me referenciei primeiro a essa posição aqui, ó, que é a posição horizontal. Então, a nossa primeira posição é sempre a horizontal e depois a gente vai marcar o ponto a parte na vertical, tá? Então, primeiro na horizontal e depois na vertical. Esse ponto, então, é o ponto 4 e 5. Deixa eu escrever isso aqui na tela para ficar mais visível para vocês. Então, a gente tem o ponto 4 e 5. Repara como é que eu escrevi o ponto. São duas coordenadas, tá? Tem a primeira coordenada que vai estar aqui no nosso eixo X e a segunda coordenada vai estar no eixo Y. Se eu pegasse e marcasse um outro ponto, o ponto 5 e 4, vocês acham que vai estar na mesma posição aonde está o C? Sim ou não? E eu quero ver as argumentações aí de vocês. Mas não era na horizontal, então não tinha que ser o 5 primeiro? Então, olha só. O meu ponto C, o C é o 4 e 5, tá? Esse pontinho aqui que eu acabei de fazer, ó. Deixa eu escrever aqui. Ó, o C é o 4 e o 5. Será que esse ponto que eu fiz aqui, o 5 e o 4, tá na mesma posição? Sim ou não? Não. Não, né? Porque olha só, se eu for marcar o ponto, olha só o que vai acontecer. Eu vou andar primeiro 5 em X e depois 4 em Y. E tá aqui, ó. Vai dar o mesmo caso do A e do B ali. Exatamente, vai dar o mesmo caso do A e do B. Deixa eu só marcar um ponto aqui maior. Beleza, eu exagerei aqui o meu ponto aqui, ficou feio, mas tá aqui, tá vendo? Ó? Então, no 5 e no 4, é esse outro ponto que eu vou inventar de chamar de ponto J, tá? Então, ali tá o meu J, tá?
Então, ali no 5 e no 4 está o J. E repare, eu não estou colocando a letra para marcar o ponto, eu estou colocando o ponto e todo ladinho colocando uma letra, exatamente como ele fez aqui no outro. Agora, vamos identificar em que posição que está a letra D. Vai estar no 1 e 1. Então, vou marcar aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Opa. Ó, o nosso D vai estar na posição 1 e 1. É bem fácil, tá vendo? É uma coisa bem simples de marcar. Tem que lembrar que a primeira coordenada é o X e a segunda é o Y. Vou inventar de colocar um outro ponto que não está aparecendo aqui. Vou pegar um pontinho de outra cor aqui, deixa eu colocar um roxo. Ó, colocar um ponto roxo aqui e eu quero esse ponto aqui. Que ponto? Ficou muito pequeno. Deixa eu exagerar aqui para... Tá? Beleza, agora vocês conseguem enxergar melhor. Que ponto que é esse? Vou colocar um ponto K aqui. Pronto, K. Esse ponto K está com que coordenadas? 6, 8. 6 e 8, muito bem. Ó, o nosso ponto K aqui está no 6 e no 8. Tá, é muito chato usar o livro para fazer isso. E eu vou mostrar para vocês, na verdade, eu vou pegar a sugestão que ele fez aqui. Em algum momento ele fala do GeoGebra, tá vendo? Ó, GeoGebra. E eu vou usar esse GeoGebra lá para mostrar para vocês como é que a gente faz isso para marcar esses pontos lá no plano cartesiano. Deixa eu abrir aqui e digitar GeoGebra. Pum. Olha que legal que apareceu, tá? Apareceu aqui uma malha coordenada, tá? Uma malha com X e Y. Deixa eu colocar esse negócio mais para cá para facilitar a nossa visualização. E eu vou marcar os pontos. Fala. Só uma pergunta. A letra que tu bota ali é a letra que tu quiser, né? A letra que eu quiser. Tipo, é um nomezinho que eu posso inventar para o meu ponto, tá? Lembrando que os pontos a gente sempre marca com letra maiúscula, tá? Então, vou inventar de fazer a mesma marcação. Aliás, eu vou inventar uma outra marcação. Vou inventar de colocar um ponto aqui, ó. Quero marcar o ponto 4 e 1. Pum, marquei, tá vendo? Eu literalmente peguei e cliquei aqui em cima, ó, 4 e 1. E aqui do lado está aparecendo, ó, A igual a 4 e 1. Por quê? Tem 4 em X, 1 em Y. Vou fazer isso com outro ponto. Vou inventar de colocar um ponto aqui, ó, 5 e 1. Pum, 5 e 1. Vou inventar de colocar um outro ponto aqui, ó, 7 e 4. Pum, 7 e 4. Tá vendo? Primeira coordenada está no X, a segunda está no Y. A gente ainda não aprendeu os números negativos, tá? Os números negativos estão para esse lado e estão para baixo. Então, à esquerda do zero, aqui a gente vai ter os números negativos em X, e para baixo a gente vai ter os números negativos em Y. Por enquanto, a gente vai ficar atento só essa parte aqui nesse primeiro quadrante, que é essa primeira parte em que todos os números são positivos, tá? E no meio do caminho, se eu clicar aqui, ó, vai ter também os números que são intermediários. Como assim número intermediário? É os números que ficam entre o 4 e o 5 e os números que ficam aqui entre o 3 e o 4. Tá vendo? Então, 3,4 e aqui 4,32. Ah, professor, mas o professor está mentindo aqui, está aparecendo um pontinho aqui separando a parte decimal da parte inteira do número. O que acontece? Esse software aqui, esse site, ele é um site que foi feito em inglês. Tudo bem que agora aqui ele está em português, né? Mas no sistema métrico em inglês, o ponto é a separação de casa entre a parte inteira e a parte decimal. Para a gente e para a maioria do mundo inteiro, o sistema de medir a parte inteira da parte decimal é separada por vírgula. Ah, mas como é que eu vou fazer para separar, então, a vírgula da vírgula dessa vírgula aqui que separa os dois números? Quando a gente tiver par ordenado, normalmente a gente acaba usando um ponto e vírgula aqui no meio, tá? Para separar bem isso. Mas, de forma geral, a gente só usa a vírgulazinha aqui para separar esses dois números quando eu estou falando de um ponto. Se eu fosse falar de um número só com vírgula, que é o nosso próximo capítulo, que é a parte de fração, de número com vírgula, aí a gente vai explicar melhor isso. Mas, por enquanto, a gente só está usando o número inteiro. Ah, então, eu cliquei errado aqui. Opa, eu cliquei errado e quero ajustar o meu pontinho. O que eu faço? Venho aqui com a setinha, o mover, e eu clico o meu ponto até chegar uma parte que fica inteira aqui, para ficar brincando só dos números inteiros, tá? Ó, números naturais, ó, número aqui, tchum, tá vendo? Eu consigo mover o pontinho e automaticamente ele já me dá a nova coordenada que ele tem aqui no mapa, tá vendo? Isso é super simples, tá? Isso aqui, o que eu fiz é, eu abri o negócio,
Coloquei no pontinho e saí clicando nos pontinhos aqui para ficar treinando. Outra coisa que eu usei aqui, ó, foi só de mover a janela de visualização, tá vendo? Eu quis botar ela mais para cá para ficar mais fácil da gente enxergar, mas eu poderia ficar lá no cantinho. Posso ficar mais aqui para cima. Isso é um negócio bem simples, tá? É só para movimentar e ficar mais visível. Tá, então fica mais fácil da gente marcar os pontinhos se for aqui. Claro, se eu estiver usando papel, vou usar o papel aqui do nosso quadrinho. Vou fazer uma malha quadriculada aqui, ó. Fiz o nosso plano cartesiano aqui, ó. Tem X e tem o Y. Vou marcar alguns pontos aqui também, do jeito antigo, aqui com o papelzinho. Usei a régua, tá? Aqui não está devidamente espaçado de forma correta, porque eu não tenho como usar uma régua aqui para medir bonitinho. Mas eu entendo aqui que eles estão igualmente espaçados. Então, eu vou marcar um ponto aqui, ó. Vamos por esse ponto aqui. Deixa eu colocar coloridinho. Vou marcar esse ponto aqui. Como é que eu sei quem é esse ponto? Se eu estender aqui, ó, aqui e estender aqui, só um instantinho. Se eu estender aqui, ó, eu vou entender que esse ponto é o 3 em X e 2 em Y. Então, eu vou dar um nomezinho para ele para ficar mais fácil. Esse nosso A aqui, ó, vai ser 3 e 2. Tá vendo? Ó? 3 em X, 2 em Y. Fala, Maria. Eu vou ter que sair que minha mãe tá me chamando. Eu posso Tudo assistir bem. o gravado depois? Pode, não tem problema. Tá, tchau, prof. Tchau, tchau. Ó, então aqui, ó, a gente tem o 3 e o 2. Vou marcar um outro ponto aqui, ó. Vou marcar um ponto vermelhinho aqui, marcar o ponto C. Ó, eu quero marcar agora o meu ponto 1 e 4. 1 e 4. Aonde que está esse ponto aqui, ó? 1 em X, 4 em Y. Lá em cima. Tá vendo? E aí, como é que eu tenho certeza que esse ponto está correto? Olha só. Se eu estender aqui, ele chega lá em cima, e se eu estender aqui, ele chega aqui em cima também, ó. Então, ali é o nosso ponto 1 e 4. Ficou alguma dúvida de como é que a gente marca os pontos aqui? Primeira coordenada no horizonte, segunda coordenada na vertical. Tranquilo, né? É um negócio bem fácil, bem intuitivo. Quem já jogou Batalha Naval sabe como é que é. Quem já jogou outros joguinhos também que tem o lance de localização. Vocês já aprenderam em geografia, já aprenderam no Minecraft também. O Minecraft tem XYZ lá também para vocês jogarem. Então, né? Então, assim, ó, tipo, é bem fácil. Isso aqui é bem intuitivo de vocês entenderem, tá? Tem que lembrar que a primeira coordenada é o X, que é o primeiro número, e a segunda coordenada vai ser o Y, que vai deslocar aqui para cima ou para baixo. No caso, como a gente está trabalhando só com números positivos, sempre vai ser andar para a direita e depois andar para cima, tá bom? Bem fácil. E, de certo modo, isso aqui encerra o nosso capítulo, tá? Tipo aqui, ó, localize os pontos aqui, quem são. Então, o que eu posso fazer? Perguntar para vocês. Ou eu dou uma malha quadriculada e vocês marquem. Claro, isso na prova vai ficar difícil, né? Mas eu posso dizer assim, ó, olha, identifica quem que é o ponto A. Aí aparece lá o ponto A e vocês têm que dizer, olha, o A vai ser o 4 e 4, o A vai ser tal coisa. Ou então aqui, ó, aparece uma figura e vocês vão dizer aonde que está localizado o ponto E nessa figura? Está no 2 e 2. Aonde que está localizado o ponto C nessa figura? Está no 5 e no 4. Aonde que está localizado o ponto A nessa figura aqui, ó? Está no 2 e no 6. Tá vendo? É bem fácil. É bem localização, é bem de vocês encontrarem os negócios ali. E acabou esse capítulo, tá? Ele faz aqui umas outras colocações de ampliação, redução, mas isso aqui não é uma coisa importante que a gente veja agora, tá? Então, isso aqui deixa de lado. Então, a gente acabou o capítulo, tá? Literalmente acabou o nosso capítulo. E aí, o que, que vai acontecer? Para a semana que vem, a gente faz uma prova na quinta-feira. Na quarta-feira, eu faço uma revisão do capítulo e vocês tiram as dúvidas que tiverem, tá? Então, fechou. A gente já terminou o nosso capítulo aqui, corrigiu as atividades. Fala. Mas a prova vai ser durante a aula? A prova vai ser durante a aula. Tá. Ah, tá. A Gabi tá perguntando ali que não entendi como é que usa o site. Então, olha só.
O site aqui só serviu para a gente desenhar, tá? Tipo, eu literalmente digitei aqui, ó, GeoGebra, tá? Depois eu coloco esse endereço para vocês brincarem lá no Classroom, tá? Eu coloco, copio e... Acho que já botei, né? Já coloquei, né? Ó, se eu clicar aqui de novo, olha só o que vai acontecer. Vai clicar, abrir exatamente a mesma coisa. Quero marcar uns pontinhos aqui para ver se entendi, ó. Eu vou clicar aqui no ponto, e vou marcar lá o meu ponto, ó. Eu quero marcar o 2 e o 1. 2 e o 1, ó. 2 e 1. 2 em X, 1 em Y. Quero marcar o meu ponto 4 e 4. Pum, tá lá, 4 e 4. Não gostei dessa cor, quero trocar de cor. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Vai lá em configurações, estilo, e troca a corzinha, porque eu gosto do laranja. Pronto, então ali, ó, bota o B laranja. Quero fazer com que o azul fique, o A fique, opa, clica no A. Quero que o meu A seja verde. Então, vou lá, clico no verde. Pronto, agora o A é verde. Deu. Bem simples, tá vendo? Então, aqui o lance de trocar de corzinha, de brincar, isso aqui é perfumaria, é a parte da brincadeira de mexer no negócio. A parte que é interessante que vocês precisam entender é como que eu marco esses pontos. E eu não vou pedir que vocês marquem esses pontos aqui no site. Isso aqui, o site é um jeito de vocês brincarem um pouco, mexerem um pouco, entender como é que estão essas coordenadas aqui no nosso plano, como é que está isso daqui de uma maneira fácil. Dá para fazer no papel? Dá. Acabei de fazer isso aqui no papel também com vocês, ó. Marquei, ó, o nosso ponto A está no 3 e no 2, o nosso ponto C está no 1 e no 4. Vocês podem fazer isso no papel também, podem usar o livro ali, tem alguns exercícios para treinar também disso, mas como eu falei para vocês, vai ser muito mais para identificar do que vocês necessariamente fazer, até porque desenhar durante a prova vai ficar bem complicado, tá? Então, provavelmente vai ser mais para vocês identificarem exercícios relacionados com isso. E outros exercícios também que eu for passar para você durante a prova, não vai ser esse lance de vocês ter que tirar foto e enviar para mim, até porque isso não dá para fazer durante a prova, tá? Então, vão ter alguns exercícios muito mais de explicar o que vocês estão vendo, identificar as coisas, saber diferenciar um do outro, saber justificar alguma coisinha, tá? Mas vão ser bem mais simples do que a gente fez ali durante as atividades intermediárias que a gente teve, tá? Então, acabou esse capítulo, tá? Para a semana que vem, a gente faz uma revisão na quarta-feira e vocês tiram as dúvidas que tiverem na quarta-feira também. Mais alguma coisa desse capítulo agora, pessoal? Não, né? Tranquilo. Vamos pro próximo capítulo, então. Deixa eu abrir aqui o próximo capítulo. Ô, Jonathan, tu não vai fazer um intervalo mais cedo e a gente volta depois mais cedo? Boa, gente, deixa só... Não, peraí, a gente teria que parar às 11h05, tá? Deixa eu só abrir aqui, deixar tudo organizado e a gente pode fazer uma pausazinha, peraí. Então, olha só, a gente vai começar lá. Vocês peguem o livro, já deixem ele aí em mão, tá? A gente começa lá na página 182, que começa a parte de fração e porcentagem. Então, vamos fazer como foi sugerido ali, ó. Vamos fazer um intervalinho. Agora, a gente vai fazer, ó, vai começar às 11h e vai voltar às 11h10, tá? Então, volta às 11h10 e a gente vai até meio-dia. Então, vamos parar agora e volta às 11h10. Deixa eu parar a nossa gravação aqui. Quem quiser continuar dentro da sala